Olá, como estão vocês nesta manhã? Aqui quem fala é o pastor Valentim Guedes, para aqueles que não me conhecem. Nós estamos hoje com uma pergunta que seria muito importante que você respondesse para você mesmo. A pergunta é: quem é você? Eu podia estar me perguntando: quem sou eu? Neste caso, a pergunta é: quem é você? Você pode responder essa pergunta de forma sincera, sem arrodeio. Quem é você? Essa pergunta ela nos ajuda muito e talvez pode até solucionar uma quantidade de inquietação que temos no nosso coração. Eu pergunto: quem é você? Quem sou eu? Você sabe que quando você lê as Escrituras, uma das coisas lindas que nós vemos no Evangelho é que Jesus dá a identidade às pessoas. Em algum momento ele disse filho para o povo, para os que estavam ali, era talvez um mendigo, um leproso, mas Jesus ele dizia filho, ou seja, ele estava dando uma identidade, filho. E com esta pergunta eu faço uma outra. Você em algum momento já sentiu confuso sobre quem você é? Talvez você está até pensando, mas que perguntas essas? Nós estamos vivendo em um mundo muito confuso e onde pessoas elas perderam a sua identidade, elas não sabem quem elas são nesse mundo. E algumas até pensam que são alguns animais, imitam animais e por aí afora. A pergunta então hoje que nós queremos que você responda e queremos colaborar com você, com algum material que possa te ajudar, é essa: quem é você? Você já se sentiu confuso alguma vez? Às vezes a confusão não acontece porque não sabemos o que fazer. Acontece porque não sabemos mais quem somos, que lugar ocupamos, na família, na sociedade, no trabalho, neste mundo. Não somos, não sabemos. Por exemplo, a Identidade versus Confusão, que é um livro escrito pelo psicólogo André Guedes, ele te ajudará muito nessa parte. Confusão versus identidade. Trata-se desse assunto. O que define quem eu sou? Uma pergunta. O que define quem eu sou? Meu trabalho? Minha família? Ou meu ministério? Minhas conquistas? A opinião das pessoas com quem eu convivo? E quando essas coisas mudam, quem eu sou? Então, é uma pergunta. Hoje nós estamos vivendo um momento onde cada um precisa saber realmente quem você é. Você lembra daquele velho ditado, Maria vai com as outras? Ou seja, ele não tem identidade. Ele é como o camaleão. Se ele chega num lugar é verde, ele se torna verde. Chega num lugar é amarelo, ele se torna amarelo. Ele vai se acomodando conforme o ambiente, falta identidade. Ele não sabe quem ele é. Ele está preocupado em viver uma vida agradando aos demais para que seja aceita no grupo. Isso está hoje muito evidente no meio em que nós vivemos. Você chega às vezes num lugar, numa reunião de aniversário, de família, e a pessoa fica às vezes sem lugar, sem sentir-se
bem, querendo ir embora, porque ela não sabe quem é. Se sente incômoda, se sente frustrada, se sente decepcionada e, se é casada, começa a cutucar o marido ou vice-versa. Vamos, já está bom, vamos. Porque não tem segurança, não sabe quem é. Então, nesse livro, Confusão versus Identidade, eu quero sugerir para você adquirir esse livro e estudá-lo. Não somente ler, mas estudar, aprofundar, para você saber realmente quem é você. Quando você sabe quem é você, você é uma pessoa segura, é uma pessoa firme. Você não tem problema de entrar e sair, independente do seu nível de escolaridade, independente da sua posição social, independente das suas condições financeiras. Você não se assusta. Em alguma ocasião me aconteceu algumas coisas interessantes. Uma vez eu estava em uma igreja e não era eu quem ia falar, porque naquela noite chegou ali um personagem que foi governador do estado de São Paulo. E o líder daquela reunião ficou assustado, ficou todo nervoso, porque um personagem que era governo do estado de São Paulo estava na reunião. E me disse: Valentim, você é quem vai trazer a palavra. Eu digo: perfeitamente, sem problema. Todo mundo assustado, porque era um personagem, mas maior que aquele personagem está Cristo naquela reunião. E eu não fiquei ali pressionado, porque eu sei quem sou e sei o que eu estou fazendo, não querendo que mal me interprete, mas a minha identidade me dá essa segurança de saber. Isso aconteceu várias vezes, outra em Petrópolis, quando estava numa reunião, chegou o candidato a prefeito. Aí eles jogaram na minha mão. Tudo isso para dizer que às vezes as pessoas elas se sentem tão inseguras, tão incapaz, porque alguém que ela julga ser mais importante está presente. Cada um está ocupando o seu espaço. O que você precisa saber é quem é você nesse contexto. Eu sou filho do Deus vivo, sou servo do Altíssimo e estou aqui para testemunhar do seu amor e da sua grandeza, independente de quem esteja aí para me ouvir. Então, quando você consegue resolver esse problema da identidade, você não vai deixar mais se impressionar, porque chegou o presidente, não sei das quantas, que chegou o querubim, que chegue querubim, que chegue serafim, chega lá quem quiser chegar, você é você e acabou, é único, você é único. Deus te fez você e quebrou aquela forma, não tem outro igual, é você. E você está nessa terra com uma missão, com um propósito, como filho de Deus, como filha de Deus. Então não permita que o adversário das nossas almas venha fazer você duvidar da sua identidade. Venha levar você a ter essa confusão. Eu não sou ninguém. Como que não é ninguém? Eu sou inútil. Como que inútil? Não existe pessoas inúteis no reino. Todos são úteis e ele criou com um propósito. Então me permita, no 781-443, o telefone está aí embaixo e você pode levar esse livro, ele está na promoção de $16, hoje ele vai sair para você por apenas R$11,99, do pastor André Guedes, um psicólogo que trabalha no hospital do Ana Jake, ali na área de psiquiatria, e ele vai poder te ajudar. Se você tiver mais perguntas a ser feitas, nós estamos aqui para colaborar. É só você ligar e perguntar ou escrever e nós vamos responder, porque o nosso propósito é ajudar, é que você se fortaleça. Então, o que é que
respondendo a pergunta, quem é você? Quem é você? Você se lembra de um texto bíblico lá, quando ele estava lá malhando trigo no lagar? E eu sou de uma família pequena, eu sou, mas é você que eu escolhi, e é você quem eu vou usar. Falando da parte da identidade, quem eu sou. Um outro aspecto aí também, que isso gera um cansaço, não físico, mas um cansaço mental. Nós temos um outro material que pode te ajudar. Às vezes queremos fazer tudo, resolver tudo. E eu, quando chego em alguma igreja, não porque eu esteja aí para, não é crítica, mas eu observo que às vezes chega o pastor, ele abre a porta, ele prepara a cozinha lá para o café da manhã, ele passa manteiga no pão, ele faz o café, ele esquenta o leite, ele recebe as pessoas, ele arruma as cadeiras, ele liga o som, ele testa o som, ele faz tudo. E trabalhou a semana toda, alguns em pintura, outros em landscape, e está já cansado, mas chega na igreja, isso vai criando um cansaço, nem tanto físico, mas como mental. E leva ao burnout, a se queimarem. E hoje as pesquisas dizem que 76% dos pastores estão abandonando o pastoreio, porque se queimou, não entendeu que o seu corpo tinha um limite e foi além. A Bíblia diz que o que vem às tuas mãos, faça segundo as tuas forças. Há que confiar nas pessoas e delegar. Moisés recebeu um conselho da parte do sogro que deveria delegar. Ele não tinha por que querer fazer tudo sozinho. Isso está na palavra, é só ler as escrituras e colocá-las em prática. Porque uma coisa é ler, conhecer a história, e outra coisa é aprender e dizer, Espírito, ajuda-me a entender para que eu viva isso e descansar. O cansaço mental, espiritual, tem sido um grande problema nos nossos dias. O zelo sem burnout trata-se desse tema. Trata-se desse assunto. Escrito por um professor, teólogo, pastor, que conheceu na carne própria o que é isso. E ele vai te explicar como resolver esse assunto. Às vezes queremos fazer tudo, trabalhamos demais, queremos servir mais. Ajudar todo mundo. Ontem conversei com um familiar e depois desliguei o telefone e disse para minha esposa, não sei até onde eu devo continuar ligando, porque conselho já dei, já expliquei, ganham 3.000 reais e gastam 6. Aí você imagina. Por quê? Porque todo mundo que bate na sua porta e diz que tem uma necessidade, eles ajudam sem poder. É louvável, é bonito, mas a Bíblia diz que eu não posso fazer aquilo que não está ao meu alcance. Eu devo fazer aquilo segundo. Ele não vai me pedir nada além daquilo que eu possa fazer. E agora estão aí, arrancando o cabelo da cabeça, as filhas tiveram que trancar matrícula na universidade, porque não tem dinheiro para nada. Mas eu já havia explicado a eles que não podem dar um passo além daquele que nós... Vai dar problema. E agora está as consequências. Por quê? Porque tem um coração bom demais, todo mundo que chega... come, todo mundo que chega, bebe, todo mundo que chega, dorme, leva a palavra, sem condições de fazer isso.
querendo fazer mais além das suas forças. Podem queimar-se. Provar que somos capazes. Não temos que provar nada. Nós temos que fazer as coisas para a glória de Deus e sem ter que provar nada. Está dando explicações, mas até onde podemos ir quando o zelo se transforma em esgotamento? Em espanhol parece que é agotamento. Não sei, parece que em espanhol é agotamento. Mas em português parece que é esgotamento. Você deve entender isso. Você está cansado de servir ou cansado de tentar dar conta de tudo? É uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Você está cansado de servir ou cansado de tentar dar conta de tudo? O zelo sem bornal, você deveria adquiri-lo hoje, porque está já se esgotando também. Aí vem a outra parte. Tudo isso está dentro de um contexto. Identidade, cansaço e o coração. Vivendo Salmos. Nós já falamos desse livro. Ele é como um devocional. Motivação para os desafios da vida moderna. Vivendo os Salmos, a Bíblia não esconde nossas emoções. Deus nos criou com emoções. E os Salmos falam, por exemplo, do medo, fala de tristeza, fala do cansaço, da solidão, da esperança. E podemos levar tudo isso para Deus. Eu me lembro de uma vez uma pessoa dobrou seus joelhos e foi tão sincero que eu achei lindo aquilo. Aí disse: Senhor, eu já não posso mais, já não aguento mais. Resumindo, ele levantou daí renovado, fortalecido, para seguir à frente. Podemos levar tudo isso para Deus. Não precisamos fingir que está tudo bem. Ele conhece o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, conhece as nossas intenções. Ele conhece. Antes que fale, ele já conhece a palavra que nós vamos falar. Imagina. O nosso levantar, o nosso sentar, o nosso deitar, ele conhece. Não adianta você querer fingir. É uma coisa triste isso. Por isso que eu não gosto muito da questão de ligar para a família que está longe, porque sempre vão dizer: como é que você está? Tudo bem. Como é que estão as coisas aí? Aqui está tudo bem. Será que está bem mesmo? Seja sincero. Não é que você vai ficar se vitimizando. Não, isso é outra área. Mas você precisa ser sincero. Dizer: olha, que bom que você me ligou. Eu estou precisando que você me ajude com as suas orações. Nesse momento eu estou atravessando um momento um pouco delicado. Estou assim um pouco carregado, estou um pouco cansado, estou um pouco triste, estou um pouco abatido. E você vai poder permitir então que Deus lhe dê uma palavra para orientar essa pessoa nesse sentido. Mas se a pessoa está bem, fica fingindo que está bem e o cargo lhe afundando a pessoa. Não precisamos fingir. Deus ama a sinceridade. Por isso a palavra sincera, sincero, sincera, sem querer enfeitar a coisa para poder apresentar. Ele nos vê como somos e ama quando somos sinceros com Ele. 3 perguntas que eu quero finalizar com vocês.
As perguntas são as seguintes. Quero deixar essas 3 perguntas para você, para que reflita. O que está definindo minha identidade? Escreve aí, senão você vai esquecer. Quem ouve pode esquecer, mas se você escreve, em algum momento você vai ler de novo e vai lembrar que precisa ser feito algo nesse sentido. O que está definindo minha identidade? Segundo, estou tentando provar meu valor através do que eu faço? Estou tentando provar que eu sou bam. Corra disso. É uma pergunta. Terceiro, estou tão ocupado cuidando de tudo que esqueci de cuidar do meu coração? Esses livros, Identidade versus Confusão, para refletir sobre a sua identidade e propósito. Os Erros em Bornal, para quem está cansado de tentar fazer tudo. E Vivendo Salmos, para quem precisa levar suas emoções para Deus. Esses livros podem ser recursos para a sua caminhada. Aqui está um. Aqui está esse outro. Aqui está esse outro. Esses 3 livros vai sair para você por apenas $30. Se você precisar que eu envie por correio, ficará em $38. Esses 3 livros, hoje. Aproveite e vamos resolver esses assuntos tão atual, tão importante na nossa vida. Quem eu sou? Se algum desses livros falou com você, eles estão disponíveis aqui na Gerizim Books. É só entrar no nosso link, na nossa página, e adquirir por ali também, gerizimbooks.com. Ou ligar-nos no 781-443-2251. E não se preocupe, pode fazer a pergunta que você quiser. Se você quiser vir até aqui pessoalmente conhecer-nos, tomar um café conosco, você é bem-vindo. Ligue antes, por causa do nosso horário, que ele varia um pouco, para a gente poder agendar com você. Um grande abraço, tenha todos uma semana maravilhosa.